Apocalipse 1, versículos 4 e a parte A do 5 diz assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esse é o nosso Senhor, louvado e agradecido seja Deus pela leitura da sua palavra. Qual é a nossa maior necessidade para 2023? Eita, pastor, você já começa com perguntas assim bem intrigantes, né? Porque a gente pode imaginar uma lista. O ano mal acabou de começar, por assim dizer. E muito provavelmente você já deve ter feito aí uma lista de propósitos, de metas para 2023, né? Seus sonhos, seus objetivos, suas obrigações, mas dentro desse corpo, desse conjunto de coisas que você acreditam ser relevantes para a sua vida, qual é a nossa maior necessidade para 2023? O que é que vai fazer com que este ano, ou os próximos 365 dias, já passou 8, né? Com hoje. Mas o que é que vai fazer dos próximos 365 dias serem melhores do que aqueles que foram no ano passado? Qual é a maior necessidade, por exemplo, de um casamento que está passando por problemas? Qual é a maior necessidade de uma família que está tendo dificuldades em lidar com seus filhos, onde seus filhos estão dando problemas, estão distantes dos caminhos do Senhor? Qual é a maior necessidade de uma igreja como a nossa, que nesse ano tem um objetivo de crescer, de expandir, de alcançar novas vidas, amém? Qual é a maior necessidade de uma igreja assim como a nossa, que tem esses objetivos? Qual é a maior necessidade de um membro comum, que é igual a de um presbítero, que é igual de um pastor? Qual é, irmãos, a maior necessidade do mundo, daqueles que ainda não conhecem ou não confessam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É interessante porque o texto que está diante de nós, ele nos devolve ou nos joga diante dessa perspectiva, a nossa maior necessidade. E aqui eu vou ser bem direto com vocês. João fala sobre isso, determinando-a, dizendo que é a graça e paz. Eu acredito que a maioria aqui não imaginou essa resposta. Que a nossa maior necessidade para 2023 é graça e paz. Mas irmãos, e será interessante, porque daqui a pouco nós iremos analisar o corpo de irmãos aos quais João dirige estas palavras ou estes versículos. E será interessante porque ao analisar a situação daquelas igrejas, nós perceberemos que não existiria ou não existe uma saudação melhor que João poderia fazer do que esta, graça e paz. Era aquilo que eles mais necessitavam. E quando nós olharmos para aquelas igrejas, nós de certa forma nos enxergaremos. E nós também seremos levados a dizer que a nossa maior necessidade de fato é essa saudação que João faz aqui, graça e paz. Mas aquilo que torna esse texto ainda mais interessante, além de mostrar a nossa maior necessidade, que já é algo muito importante, mas aquilo que torna esse texto ainda mais interessante é porque João, além de dizer, através da sua saudação, a nossa maior necessidade, ele apresenta-nos a fonte desta. Além de dizer que nós necessitamos da graça e paz, de certa forma, agora João passa a nos descrever, nos determinar, nos afirmar
onde nós encontramos graça e paz. Mas mais do que isso, irmãos, e aqui é a cereja em cima do bolo. João nos faz entender, através das palavras deste texto, falando de cada uma das pessoas da Trindade, como nós desenvolvemos ou como nós desfrutamos da graça e paz. Então nós temos aqui, irmãos, 3 cenas nesse texto. A nossa maior necessidade, graça e paz. A fonte da nossa maior necessidade, que é a graça e paz, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. E como nós adquirimos ou como nós desfrutamos dessa graça e paz. Eu espero, irmãos, que no nome de Jesus, Deus, através dessa mensagem, possa falar poderosamente, profundamente, abundantemente ao meu e ao seu coração. Amém? Nosso tema de hoje será graça e paz, a nossa maior necessidade, a nossa necessidade mais urgente. Amém? Leamos novamente o texto, Apocalipse 1, versículos 4 e a parte A, do 5. Diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Só até aí, queridos irmãos. É interessante porque cada cultura tem a sua maneira de se expressar. Por exemplo, eu sou dos anos 80. Pastor, não parece não. Você é dos anos 80, pastor. Sou, irmãos. Passei dos 30. Fica por aí, tá? Não vamos avançar mais do que isso, não. Mas já passei dos 30, irmãos. Eu sou da época onde ainda se pedia aos pais a bênção. Ou como nós dizemos em bom cearês, a benção. Nós pedimos a benção. Benção, pai. Geralmente escrevo aí, pai, no início do dia, quando eu escrevo, né? Quando eu escrevo. Bom dia, pai. Sua bênção. É assim que nós tratamos nossos pais. É a maneira própria de se dirigir aos nossos pais, ao pai, à mãe. Quando nós escrevemos, e aqui já no ambiente de trabalho, quando nós escrevemos um e-mail para determinada pessoa, existe uma forma própria para isso também. Nós geralmente dizemos, ou escrevemos, né? Estamos escrevendo e-mail, nós escrevemos o nome da pessoa com quem nós queremos dialogar, seguido de uma saudação. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. É uma forma educada de se referir às pessoas. Pois bem, queridos irmãos, se nós estivéssemos no século I, nós iríamos identificar em que estilo João está escrevendo este texto. João, ele se apresenta e logo após se apresentar, João faz uma saudação. Que estilo é este, pastor? É o estilo de uma carta. Você é um assíduo leitor da Bíblia, amém, queridos? Você já leu bastante as epístolas e sabe que as epístolas começam exatamente assim. O remetente, né, quem está escrevendo, ele se apresenta, Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, enfim, qualquer escritor bíblico se apresenta e faz uma saudação. E geralmente a saudação é exatamente esta: graça e paz. João aqui está escrevendo, irmãos, no estilo de uma carta. E essa informação é importante para nós vermos, para nós analisarmos em que tom João está dialogando com aquelas igrejas. A outra coisa interessante é nós analisarmos com quem João está falando. João está falando para as igrejas da Ásia, ou mais precisamente, as 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Sardes, Filadélfia. João está escrevendo para estas igrejas. E nós precisamos analisar com quem João está falando. Porque agora sim,
nós vamos descobrir que não existe melhor saudação que João poderia ter feito, a não ser esta: graça e paz. Pois bem, amados irmãos, nós poderíamos pegar essas 7 igrejas. Escute isso. Isso nós vamos repetir e repetir ao longo dessa série, mas escute isso. Nós poderíamos pegar essas 7 igrejas e dividi-las em 3 grupos. 3 grupos de igrejas. 3 grupos dentro ou delimitando-as, analisando a sua situação, aquilo que elas estavam enfrentando. Por exemplo, existiam aquelas igrejas que estavam lutando contra o falso ensino, quais sejam Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Elas estavam lutando contra o falso ensino. O segundo grupo de igrejas era aquelas que estavam sofrendo perseguição, quais sejam Esmirna, Laodiceia. E o terceiro grupo de igreja é formado por aquelas que estavam lutando contra a apatia espiritual, quais sejam Sardes e Laodiceia. E a pergunta, irmãos, que nós fazemos ao ler o texto de João é esta: o que é uma igreja que está lutando contra o falso ensino mais necessita? O que é uma igreja que está sendo bombardeada por um falso evangelho mais necessita? O que é uma igreja que está sofrendo perseguição, que é formada por crentes que estão sendo mortos, outros estão sendo presos, outros estão tendo que abandonar seus lares, seus empregos? O que é uma igreja formada por membros que vivem nessa situação mais necessitam? O que é uma igreja, irmãos, que está sofrendo uma profunda apatia espiritual, crentes que não têm mais desejo de buscar ao Senhor no ajuntamento solene, no culto público, uma igreja onde os crentes não têm mais vontade, mais desejo de ler a palavra, de orar, de participar dos santos sacramentos? O que uma igreja assim mais necessita, amados irmãos? E a resposta é uma só: elas necessitam de graça e paz. Deixa eu falar algo para você. Sabe quando é que o seu casamento vai melhorar? Quando a graça e a paz de Deus forem desfrutadas por você, pelo seu cônjuge, no seu casamento. Quando a graça e a paz de Deus, mais do que superabundarem na vida de vocês, é disso que vocês precisam, de graça e paz. Só a graça e a paz de Deus, irmãos, pode manter uma igreja de pé, apesar de todo o contexto contrário que vem contra ela. Só a graça e a paz de Deus pode proteger uma igreja assim. Uma igreja que está sendo aliciada é uma palavra pesada, né? Está sendo aliciada por falsos pastores, por falsos mestres, por falsos profetas, pelo um falso evangelho, pelo um falso Jesus, por falsas doutrinas. O que é que pode proteger uma igreja que está vivendo nesse contexto? Pastor, parece que o senhor está falando da igreja brasileira. O que é que pode proteger uma igreja que está vivendo nesse contexto, irmãos? Graça e paz. O que é que pode dar conforto, dar consolo, dar segurança, dar coragem para uma igreja que está sofrendo pesada perseguição? Uma igreja onde os seus membros estão passando pelos vales, pelos desertos, por tempestades. O que é que dá força para uma igreja se manter de pé, onde a maioria dos seus membros estão passando por essa situação? A resposta é irmãos: graça e paz. O que é que vai fazer com que aqueles corações que estão distantes, aqueles corações que estão enfraquecidos, aqueles corações que estão desinteressados das coisas de Deus, aqueles nossos irmãos desta igreja e de tantas igrejas espalhadas pela nossa nação, se voltarem novamente para o Senhor e desfrutarem de comunhão com Deus? E a resposta, irmãos, é uma só: graça e paz. Louvado seja Deus, que a igreja já desfruta uma porção
abundante de graça e paz em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos louvando ao Senhor. É por isso que nós estamos desejosos por Deus. Mas nós precisamos de mais. E é por isso, queridos irmãos, que em 2023 eu desejo para cada um de vocês mais da graça e da paz do Senhor. É por isso que neste ano eu desejo para a tua vida, eu desejo para a vida dos teus filhos, eu desejo para o teu casamento a graça e a paz de Deus. É por isso, meu amado irmão, que eu desejo no nome de Jesus, para a vida daqueles que estão passando por dificuldades, que Deus, que você, no nome de Jesus, em Deus, venha desfrutar cada vez mais da graça e da paz do Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz do nome de Jesus. Amém? Agora João prossegue no texto e fala da fonte da graça e paz. Ok, pastor, nós já entendemos que nós precisamos da graça e paz. E perceba que eu não estou desassociando as duas coisas. Eu estou me referindo como se elas fossem uma só, do jeito que o texto aqui fala. Graça e paz, não a graça e a paz. Os irmãos percebem isso? É um combo que nós precisamos. Pastor, então qual é a fonte da graça e paz? O texto nos apresenta qual é a fonte da graça e paz. Você ainda está, melhor dizendo, com a sua Bíblia aberta, amém? Qual é a fonte, pastor, da graça e paz? O texto de João diz o seguinte: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Interessante, voltando ao entendimento do texto, que João se apresenta, os irmãos já entenderam isso? João saúda aquelas igrejas, e agora João ele apresenta a fonte da graça e paz. E aqui João ele é único entre todos os livros da Bíblia. Você sabe que Paulo escreveu diversas cartas? Amém, irmãos? Você sabe disso, amém? Já leu todas, amém? No ano passado, por exemplo, nós estudamos capítulos 4 e 5, uma parte, melhor dizendo, dos capítulos 4 e 5 de Romanos. Não faz nem 2 semanas, né, que nós estudamos os capítulos também 4 e 5 de 1 Tessalonicenses. Paulo escreveu diversas cartas. João também já tinha escrito outras 3 cartas, ou 3 epístolas. Pedro escreveu 2. Judas, Tiago também escreveram outras cartas. E aqui, irmãos, João, ele é único entre os escritores bíblicos que escreveram nesse estilo. Porque João fala assim: graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus, aí escreve aquilo que ele, na verdade, descreve características do ministério de Cristo, né? Fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. João é especial aqui, irmãos, porque, primeiro, ele fala que a fonte da graça e paz são as 3 pessoas da Trindade. Você consegue perceber isso? Que João está falando das 3 pessoas da Trindade? Pastor, ainda não, então não se preocupa não, que já já você vai perceber. Mas mais do que isso, João descreve, João detalha, João dá características de cada uma dessas pessoas da Trindade. Ouça isso, irmãos. João ele é um escritor inspirado. João aqui ele não está escrevendo palavras ao vento. Cada uma dessas expressões ou características que João escreve aqui vieram como flecha nos corações daqueles irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor. E nós seremos muito abençoados. Entenda isso. Nós vamos fazer esse exercício. Nós somos muito abençoados em entender essas palavras aqui de João. Qual é a fonte, pastor, da graça e paz? A única fonte, a verdadeira fonte da graça e paz. João responde. E em primeiro lugar, João diz
que a fonte da nossa, a única fonte, a verdadeira fonte da graça e paz, nós encontramos naquele, ou ela vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. De quem João está falando aqui, pastor? De Deus o Pai. João está falando aqui de Deus o Pai. Nós precisamos entender o significado dessas palavras. Escute no nome de Jesus. O que é que João está falando aqui, pastor? Sobre o que de Deus João está escrevendo aqui? João está falando sobre duas características do Senhor. Quais sejam a eternidade e a imutabilidade de Deus. A eternidade e a imutabilidade de Deus. Tem um texto lá no livro de Salmos, Salmo 90, versículo 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E é interessante nós falarmos sobre essas duas características de Deus Pai, eternidade e imutabilidade. Porque quando nós falamos de eternidade, o que é que nós estamos dizendo? Deus sempre foi, Deus é, Ele sempre será. Mas quando nós relacionamos com a imutabilidade, o que é que nós estamos dizendo também? Que Deus sempre foi. E Ele é permanecendo o mesmo. E Ele será, e será para sempre o mesmo. Eu não sei se você entendeu, irmãos, como essa mensagem foi importante na vida daqueles irmãos do primeiro século. Como essa mensagem da eternidade do Senhor e da imutabilidade de Deus foi importante para trazer, por exemplo, conforto àqueles irmãos, àquelas igrejas. Imagine, por exemplo, aquelas igrejas que estavam passando por perseguição, aquelas igrejas que estavam passando por tribulação, aquelas igrejas que estavam enfrentando lutas, e elas ouvem que o Deus que elas servem, Ele é eterno, e Ele sempre será o mesmo, hoje, ontem e para sempre. Qual é a lembrança, ou para onde aqueles irmãos, por exemplo, onde a mente daqueles irmãos foi levada quando João, por exemplo, disse que o nosso Deus é aquele que era. Onde é que o pensamento daqueles irmãos foi levado? Para o passado, irmãos. Para o passado dos grandes feitos do Senhor no Antigo Testamento. Quando nós falamos que Deus é aquele que era, nós estamos dizendo que o Deus que nós servimos é aquele Deus, é o mesmo Deus que libertou o seu povo da escravidão no Egito. Nós estamos dizendo que nós servimos aquele Deus que, com mão forte e poderosa, fez com que aquela nação adentrasse na terra prometida. Nós estamos dizendo que nós servimos aquele Deus que, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, trouxe de volta o seu povo para a Terra Santa em cumprimento da promessa. Nós estamos fazendo o exercício, ou nós estamos imitando a mesma ação do profeta Jeremias em Lamentação 3:22. 3:22? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O seu Deus é aquele que era. É o Deus que, com mão poderosa, libertou o seu povo, salvou o seu povo e fez cumprir sobre a vida do seu povo todas as suas promessas. Entenda isso no nome de Jesus. Mas João diz também que Deus não é só o Deus do passado. Que já seria muito se nós disséssemos que nosso Deus é o Deus do passado. Mas João diz que Deus é aquele que é. É o Deus do presente. É o Deus das nossas lutas no presente. É o Deus que está conosco nas nossas dificuldades no presente. É o Deus que está conosco nas nossas aflições no presente. É o Deus que está conosco diante das nossas tribulações no presente. É o Deus que nos salva no presente. É o Deus que nos liberta no presente.
É o Deus que nos dá força no presente. É o Deus, pastor, você vai falar quanto no presente, até vocês ficarem com bravos. Mas é o Deus que está conosco hoje, irmãos, agora, para já, para as nossas demandas de aqui e agora. É o Deus que nos está disponível para as nossas aflições de agora, de hoje. Mas escute isso. Ele é, Ele era e Ele há de vir. Passado, presente, futuro. Dentro de uma perspectiva humana, irmãos, dentro de uma perspectiva humana, pode ser que o futuro seja incerto. Quase ninguém ouviu essa frase aqui. O futuro é incerto. Mas dentro da perspectiva divina, e é essa que interessa, o nosso futuro está seguro em Deus. Para muitos, isso, novamente, dentro de uma perspectiva humana, o futuro parece algo assim muito tenebroso, que causa ansiedade, que causa preocupação. Mas, irmãos, o nosso futuro está nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, que é justo, que é bom, que é sábio, que nos ama. Está nas mãos do Senhor o nosso futuro. E como eu expliquei para vocês no último domingo, nós já sabemos como é que termina a história da igreja. Como é que termina a história da humanidade. O nosso Senhor irá voltar. Haverá novos céus e nova terra. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Com o Senhor nós viveremos e desfrutaremos nesse novo e lindo lugar as bem-aventuranças celestiais que Deus tem preparado para o seu povo. Hoje pode estar complicado, mas você serve ao Deus que cuida da sua vida e do seu futuro. Amém, querido? Mas o texto prossegue e o apóstolo João continua respondendo a pergunta: qual é a fonte? A nossa fonte de graça e paz. E o texto agora nos diz que ela é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Você encontrou essa expressão aí no texto, amém? 7 espíritos, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aí nós precisamos responder a pergunta: pastor, por que 7 espíritos? Talvez seja a questão, né, mais curiosa, né, dentro dessa pastor. Pastor, por que 7 espíritos? E aí, várias respostas. Alguns relacionam, alguns fazem, né, o relacionamento entre 7 espíritos, 7 igrejas. Outros vão além, falam, relacionam essa passagem com o texto de Isaías 11, 2. Anota aí essa passagem lá, fala de também 7 espíritos, pelo menos alguns assim imaginam, por exemplo, 7 espíritos do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de temor ao Senhor. Muitos fazem relacionamento lá com o texto de Isaías 11, 2, mas nós precisamos entender o seguinte: o número 7 é um número especial no livro de Apocalipse. Ele tem um sentido dentro desse livro. E, geralmente o número 7 no livro de Apocalipse fala daquilo que é perfeito, ou daquilo que é completo. Fala de perfeição, fala de completude. E quando nós relacionamos esse número à pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando da perfeição da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Eu imagino como essa mensagem foi importantíssima para a vida daqueles irmãos que estavam apáticos espiritualmente. Entender que o Espírito Santo age perfeitamente na vida deles, age completamente sobre eles. Nós sabemos quem é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é Deus em nós. É através dele
que as bênçãos salvíficas são aplicadas em nossos corações. É através dele que, por exemplo, nós somos preservados, ou Deus persevera em nós. Sabe por que você está de pé hoje na presença de Deus? Louve, dê graças à pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem faz isso. Sabe por que o mundo não é pior do que ele é? Por causa da ação do Espírito Santo sobre o mundo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos edifica, nos alimenta, nos instrui, nos exorta, nos santifica através dos meios de graça. Bíblia, oração, culto comunitário, sacramentos. E entenda isso. Quando você lê a Bíblia, isso é uma resposta da ação do Espírito Santo sobre você. Porque Ele é quem gera em nós esse desejo de buscar a Deus através da palavra. E de igual modo, acontece quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós viemos à igreja adorar ao Senhor no agitamento solene, quando nós participamos dos sacramentos. Este é o ministério do Espírito Santo. E sobre a vida daqueles irmãos que estão frios, que estão espiritualmente fracos, que estão apáticos, que estão distantes do Senhor, existe um remédio e existe uma solução. Qual é, pastor? É a graça e a paz de Deus, o Espírito Santo. É Ele quem reaviva os corações, é Ele quem acende a chama dos nossos corações, é Ele quem nos aproxima do Senhor, o Espírito Santo. Finalmente, irmãos, o apóstolo João fala da nossa terceira fonte de graça e paz. E a terceira fonte é? João falou de Deus Pai, João falou de Deus Filho, e João no versículo 5 fala de Cristo Jesus. E o que é que João fala de Cristo Jesus, irmãos? Primeira característica, vamos lá, todos juntos. Ele é fiel testemunha. Vamos tentar novamente, a fiel testemunha. O que é isso, pastor? Principalmente, João está falando aqui da morte de Cristo. Pastor, mas testemunha ou testemunhar não é falar de algo. A palavra testemunha, no Novo Testamento, é uma outra palavra especial. Verdade, testemunha é quem fala de alguma coisa. Mas no Novo Testamento, quando nós falamos de testemunha, nós estamos falando daqueles que estão dispostos ou efetivamente, literalmente, deram a vida por aquilo que eles acreditam, no caso, a causa do Evangelho. É interessante, inclusive, que a palavra grega, traduzida aqui como testemunha, ela deu origem à nossa palavra para mártir. Mártir é quem morre por alguma causa. É por isso que João está falando aqui da morte de Cristo. Segure isso no nome de Jesus. Segundo lugar, o que é que João diz aí sobre Cristo Jesus? Além de fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. O que é isso, pastor? Fala da ressurreição. Jesus ressuscitou, mas não ressuscitou da mesma forma que ressuscitou Lázaro. Você sabe que Lázaro ressuscitou, sabe? Mas não como Lázaro. Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. Jesus ressuscitou, mas não ressuscitou como, por exemplo, aquele homem, é uma história interessante, aquele homem que foi sepultado na mesma sepultura do profeta Eliseu, que ao tocar nos ossos do profeta ressuscitou. Um dos casos de ressurreição do Antigo Testamento, ao tocar nos ossos do profeta Eliseu, o homem ressuscitou. Aquele homem ressuscitou, mas morreu de novo. Cristo não.
Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Ouça isso no nome de Jesus. Cristo é a fonte da nossa graça e paz. A sua morte e ressurreição é a fonte da graça e da paz. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, a nossa velha natureza foi morta na cruz. Os nossos pecados foram mortos na cruz. Porque Cristo ressuscitou. Entenda isso. Nós temos uma nova vida com Deus. Ele é a fonte da nossa graça e paz. Pastor, e o soberano soberano dos reis da terra? Cristo é Senhor. Isso fala do seu domínio. Isso fala do seu poder. Você entendeu qual é a sua maior necessidade para 2023? Pastor, é para toda a vida, pastor. É verdade, irmãos, é para toda a vida. Nós vamos necessitar sempre da graça e da paz. Você entendeu qual é a fonte da nossa graça e paz? Deus Pai, Deus o Espírito Santo e Deus o Filho Jesus. Agora uma perguntinha, irmãos, e aqui nós encerramos. Como nós desfrutamos dos benefícios da graça e paz que Deus nos oferece? E essa pergunta é importante. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes nós somos levados à seguinte impressão, que existe uma distância muito grande entre aquilo que Deus nos oferece e aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente não tem essa impressão, a gente lê a Bíblia, Deus faz tanto pela gente, Deus nos abençoa tanto, Deus oferece tanto para a gente. E aqui, João diz de novo essa verdade, reafirma de novo essa verdade. Mas às vezes nós reparamos para a nossa situação atual e dizemos, existe uma distância muito grande entre aquilo que a Bíblia diz que Deus me dá, como a forma como Deus me abençoa e a vida que eu levo hoje. É por isso que é importante nós respondermos essa pergunta: como é que nós desfrutamos dos benefícios da graça e paz? E aqui eu quero concluir com você 3 aplicações. Escute isso em nome de Jesus. Desde que o Deus que nós servimos é o Deus do nosso passado, que cuida do nosso passado, que cuida do nosso presente e que continuará cuidando do nosso futuro. Confie no Senhor. Sabe como é que você vai desfrutar dos benefícios da graça e da paz de Deus? Confiando nesse Deus que cuida de você, que é eterno, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Confie ao Senhor os cuidados da sua vida. Confie ao Senhor os cuidados do seu casamento. Confie ao Senhor a vida dos seus filhos. Confie ao Senhor os motivos ou as questões que trazem preocupação ao seu coração. Confie ao Senhor, porque assim como Ele cuidou do seu povo no passado, Ele cuida de você hoje e Ele vai cuidar de você sempre. Descanse em Deus, no nome de Jesus. Segunda aplicação. Deus não é só o nosso Deus de ontem, hoje e sempre. Deus é o Deus que mora em nós. É o Deus que nos santifica. É o Deus que nos desperta. É o Deus que nos reaviva. E desde que essas verdades são verdades absolutas para o povo de Deus, ouça isso, se aproxime do Senhor. Se você sabe que Deus, o Espírito Santo, é quem santifica você, se aproxime do Senhor. Se você sabe que Deus, o Espírito Santo, é quem edifica o seu coração, se aproxime do Senhor. Sabe quando é que você terá um casamento diferente? Quando você voltar a se aproximar de Deus, no nome de Jesus. Sabe quando é que a vida dos seus filhos será diferente, será impactada pelo seu testemunho?
Quando você voltar a se aproximar de Deus. Sabe quando é que você terá forças para vencer as tentações? Quando você voltar a se aproximar de Deus. Sabe quando é que você vai ter de volta aquele desejo, aquela vontade, aquele prazer de estar na presença do Senhor? Quando você se aproximar novamente de Deus. É disso que você precisa, meu amado irmão. Se aproxime de Deus, o Espírito Santo, e desfrute de intimidade com Ele. Eu falei de 2 aplicações, eu disse que eram 3. E essa terceira para mim é especial. Porque eu quero concluir essa mensagem me dirigindo, apesar do delongar do tempo, e peço aqui desculpa aos irmãos, mas eu quero me dirigir aqui para um grupo muito importante. Extremamente importante. Um grupo de queridos amigos, de pessoas que me escutam, que sabem que ainda não desfrutam em nada da graça e da paz de Deus. É o grupo daqueles que ainda não confessam o Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero me dirigir agora para você, meu amigo. Para você que ouviu essa mensagem e entende que precisa de uma mudança, de uma restauração em sua vida. E eu tenho uma mensagem para você. Você pode ser uma pessoa diferente. E esta verdade, nós não deduzimos. Essa verdade, nós cremos de uma certeza. Cristo morreu. E Ele ressuscitou para que nós tenhamos nova vida com Deus. Você pode até pensar o seguinte: você não tem forças para ser uma pessoa diferente, pastor? Como é que eu vou ser uma pessoa diferente, pastor? Aí você se lembra dos seus amigos, do trabalho que te conhece, a tua esposa que te conhece, dos teus filhos que te conhecem. Pastor, como é que eu vou ter força de ser uma pessoa diferente, pastor? De domingo para segunda, como é que isso vai acontecer na minha vida? Escute isso, em nome de Jesus. Não vai ser pelo poder da sua vontade. Não será pelo poder que não existe, mas não será pelo poder das minhas palavras e dos meus argumentos. Será exclusivamente pelo poder daquele que é o soberano dos reis da terra. Ele é poderoso para fazer de você uma nova criatura. Aquele Cristo que hoje já governa sobre o seu reino, sobre o seu povo, e que sobre o nome e aquele que o nome dele, todo joelho irá se dobrar e toda língua há de confessar, no céu, na terra e debaixo da terra, que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É no poder desse nome que você será uma nova criatura, porque ele é Senhor, ele é Deus, ele é soberano, e ele pode fazer isso na tua vida. Amém, meus amados irmãos?